Os pensadores Orwell e Huxley sempre se opuseram em relação à vida em sociedade, miséria ou fartura, tristeza ou alegria, mas de uma coisa eles não se discordavam: a sociedade era formada por projetistas e seguidores de projetos. As histórias de Orwell e Huxley foram classificadas em Discurso de Joshua, onde a ordem era a regra e a desordem a exceção, e Discurso de Gênesis, onde a desordem era a regra e a ordem a exceção, respectivamente. O mundo que sustentava o discurso de Joshua e lhe dava credibilidade era o mundo fordista. O fordismo é colocado como o capitalismo pesado, que era obcecado por volume e tamanho, e era como uma corrente invisível que prendia os trabalhadores a seus lugares e impedia sua mobilidade. Atualmente é colocado o capitalismo leve, o que inclui nada mais que uma pasta, telefone celular e computador portátil, aquele que não precisa demorar-se em nenhum lugar além do tempo que durar a sua satisfação. A ação social é um conceito que Weber estipula para as sociedades humanas, e essa ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com os outros. O livro lido afirma que o capitalismo atual não é uma ação social referente a valores no sentido de Weber. Pelo contrário, o capitalismo moderno praticamente declarou os valores como algo dispensável e irrelevante. Pare de me dizer, mostra-me. No livro, o autor demonstra duas principais figuras, a de líder e a de conselheiro. O líder tem por objetivo sempre ser seguido e utiliza a disciplina como uma das formas de convencimento. O líder tende a ser individualista. Quando mesmo se refere ao nós, é para o seu próprio benefício, tornando uma comunidade de vários eus. Essa figura se torna uma forma de inspiração para diversas pessoas, onde determina o pensamento do próximo, convencendo a seguir as suas palavras e os seus pensamentos. Já os conselheiros estão em uma forma menor de poder. São os funcionários dos líderes, onde eles podem ser contratados ou demitidos. Seu principal objetivo é prestar atenção aos comandos do líder e ensinar os ouvintes a assumir as consequências dos seus atos. É possível classificar como o melhor conselheiro aquele que compreende que os seres humanos querem ouvir uma lição objetiva para dar rumo a... No subtítulo A Compulsão Transformada em Vício, o autor explica que todos os vícios são autodestrutivos, pois eles destroem a possibilidade de se chegar à satisfação. No mundo dos consumidores, a quantidade de objetos sedutores à disposição nunca acaba, e com isso, o seu vício pode ser alimentado sempre de uma maneira diferente. Outro ponto apresentado é que na corrida dos consumidores, a linha de chegada sempre se move mais veloz que o mais veloz dos corredores. É feita uma comparação no livro com a Maratona de Londres, onde o que verdadeiramente conta não é vencer a corrida, e sim permanecer até o fim. A diferença é que na corrida do consumo, quando se inicia, nunca termina. O autor explica que a satisfatória consciência de permanecer na corrida se torna o verdadeiro vício. Por último, é apresentado que o consumo de hoje não diz mais respeito à satisfação das necessidades. É apresentado dois pontos de vista diferentes. De acordo com Harvey Ferguson, o consumo está ligado ao desejo, que não precisa de uma justificativa ou causa. Em seguida, é apresentado que o consumismo, em sua forma mais atual, o querer substitui o desejo como força motivadora do consumo. O corpo do consumo. É apresentado nesse tópico que a sociedade pós-moderna envolve os seus membros primeiramente na condição de consumidores e não produtores. A vida organizada em torno do papel do produtor tende a ser normativamente regulada. O principal fundamento, portanto, é a harmonia. E a vida organizada em torno do consumo gera uma sociedade que se baseia na comparação universal. O céu é o único limite. O consumo se torna insaciável. O segundo ponto apresentado é que a sociedade dos produtores coloca a saúde como o padrão que os seus membros devem atingir, e a sociedade dos consumidores acena aos seus com o ideal da aptidão. A saúde e a aptidão pertencem a dois discursos diferentes. Saúde, na sociedade dos produtores, é o estado próprio e desejável do corpo, um estado que pode ser mais ou menos descrito e também precisamente medido. O estado de aptidão, portanto, não pode, por sua natureza, ser fixado e limitado com qualquer precisão.
Ao contrário do cuidado com a saúde, a busca pela aptidão não tem, portanto, um fim natural. No subtítulo Comprar como ritual de exorcismo, destaca-se o fato das pessoas comprarem, ou seja, ser grandes consumidores para suprir suas necessidades interiores. Retirei do tópico um exemplo das pessoas quererem seguir uma dieta para alcançar o intuito de ter o corpo perfeito. Na cabeça delas passam que, como vou comer menos, irei gastar menos, mas isso não acontece. Seguir uma dieta saudável custa caro. Em uma pesquisa, norte-americanos preocupados com o corpo gastaram 74 bilhões de dólares em alimentos diéticos, 5 bilhões em academias e 2,7 bilhões em vitaminas. Esse exemplo mostra a manipulação que nós fazemos com nós mesmos. Ir às compras e obter aquilo que sempre desejou se torna um ritual. Funciona-se como uma terapia temporária que fazemos para exorcizar nossos problemas e inseguranças que nos assombra. Não percebemos que estamos tentando resolver um problema através de outro problema, que é o consumismo. Ao correr atrás de boas sensações, cavamos nossas próprias covas do gasto e do ato de consumir. No subtítulo Livre para Comprar, ou assim parece, é citada algumas inovações. Dentre elas aparece a de Alfred Sloan, que diz que há uma grande mudança anual nos modelos e constante aperfeiçoamento dos produtos, o que forçam as pessoas a serem mais consumistas. Também foi citado a Idade da Ironia, e foi substituída pela Idade do Glamour, em que a aparência é consagrada como a única realidade. É afirmado também por Matheson de uma sociedade de estilo panóptico, ou seja, uma sociedade que obedece aos padrões impostos. Logo após, essas verdades são reafirmadas por Paul Orkson e David Silverman, por meio de pesquisas denominadas Sociedade da Entrevista. No subtítulo Separamos Compramos, retrata sobre o vício em comprar que pode ocasionar certas doenças. Um dos sintomas disso é a impulsividade, não apenas o consumismo, mas ao fato de ser um problema pessoal. Quando uma pessoa apresenta este sintoma e escuta "vamos ir às compras", para ela soa como um sinal de liberdade, daquilo em que ela está presa em seu interior. O vício em consumir traz um depósito abarrotado de mercadorias em nossas vidas. Muitas vezes compramos aquilo que nem vamos utilizar. A insegurança e o ato de se comparar com elementos irreais que vemos principalmente na internet nos traz o péssimo ato da competição e do acúmulo. Toda essa acumulação nos impede de ter uma vida mais solidária e equilibrada.